Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar basicamente de uma treta literária. Há alguns meses, eu acho que mais ou menos uns 2 meses, eu gravei um vídeo aqui sobre uma obra que me deixou bastante impressionada, que é O Sol é para Todos. E aí, gente, quem não viu essa resenha, eu vou deixar para vocês o card aqui. Ai, nunca tinha falado isso, gente, fico até emocionada. E também vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem dar uma lidinha. Tá bom? Vou dar uma lidinha não, né? Se vocês quiserem conhecer a resenha. Para entender essa resenha, eu acho que vale muito a pena que vocês vejam primeiro a resenha do Sol é para Todos, um livro incrível. Até então, o filho único da Harper Lee, uma autora norte-americana que havia escrito apenas essa obra e publicado há mais ou menos uns 50 anos. Eis que com o passar do tempo, nós vamos ficar sabendo e vamos receber em nossas casas o livro Vá, Coloque um Vigia. Uma espécie de continuação da primeira obra, do Sol é para Todos. O que acontece? A gente teve em O Sol é para Todos uma obra assim magnífica, algo surreal, um livro considerado aí obrigatório na leitura dos norte-americanos, sabe? Um livro que tem uma profundidade, que traz um assunto extremamente importante ainda hoje, Então, por 50 anos, e eu acredito que infelizmente por muitos outros anos a gente ainda vai ter essa necessidade de falar sobre isso. Então, essa obra ganha uma proporção muito grande e a gente então tem uma expectativa muito alta, certo? Você quer ler algo, você espera que o segundo livro seria de repente algo para superar esse primeiro. E aí, o que a gente vai ter? A gente sabe, por algumas reportagens e tal, que a Harper Lee, ela não quis publicar em vida esses escritos ou essas ideias que ela tinha de repente aí guardada. Então a irmã declarou que com o passar do tempo ela foi ficando demente, foi ficando impossibilitada, ela assinaria qualquer coisa e essa irmã então não permitiu. Só que a irmã dela acabou falecendo e quem passou a cuidar dos direitos autorais foi a advogada. Então a gente vai ter, depois desse momento, a publicação dessa obra, aí com uma pegada que parece ser a Harper Lee escrevendo, mas que nos faz pensar em alguns momentos que parece que está um pouco desconectado. A gente vai lendo e vai tendo a impressão que as partes não foram arrumadas, Não houve uma lapidação, que não atrapalha, tá, pessoal? Não atrapalha a leitura desse texto, mas a gente fica com essa sensação. Então, e sabendo disso, dessa situação aí, a gente acaba confirmando com a leitura, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui a volta da Scout, que é a personagem principal do Sol é para Todos, só que mais ou menos uns 20 anos depois, certo? E aí a Scout, então, foi morar em Nova York, tá estudando, tem uma vida um pouco mais moderna, e ela vai de férias para Macon, na casa da família, e aí é que a gente vai, então, entender algumas coisas, e eu confesso que as primeiras 40 páginas deram trabalho, foi difícil passar, eu tava assim, poxa vida, mas isso aqui não foi a Harper Lee, isso é um pseudônimo. Mas depois dessas páginas, então, acabou que a história ganha uma profundidade. Então, a gente vai ter aí, o sumiço do Jill, a gente não encontra mais o Jill. A gente vai ter a morte do irmão, o Jem, e é uma coisa bastante triste, mas a gente tem muitas memórias aqui nessa obra, então é bem legal, porque é como se fosse uma ampliação da primeira, certo? A gente não sabe de muitos detalhes ali na primeira obra, No Sol é para Todos, então aqui a gente acaba conhecendo um pouco mais, mas apesar de é muito triste, porque você vai conhecer sabendo que o Jem morreu. O Jill desaparece, não tem mais aí parte nessa história, a família não mora mais na casa, a casa foi vendida, virou uma sorveteria, o pai, que é o principal, eu acho que a grande personagem da primeira história, ele tá muito diferente, ele tá muito envelhecido, já passou dos 70 anos, tem algumas doenças nas articulações,
né? Então é a tia Alexandra que vai cuidar dele, mas principalmente ideológico. Então eu penso que aqui a gente começa no Sol é para Todos com uma narrativa de uma criança, uma história de uma criança, e ela vai amadurecendo, né? Ela vai crescendo, alguns acontecimentos específicos transformam a Scout em uma menina mais velha do que realmente ela é, por ser mais madura, certo? E aqui a gente vai ter, do meu ponto de vista, eu acho que isso talvez seja muito particular, pensando aí que a gente pule a decepção de algumas coisas que acontecem, né? E que a gente aceite que às vezes a vida não é tão cor-de-rosa como a gente pensa, a gente aqui vai ter o final do amadurecimento da Scout. O pai dela vai decepcioná-la, né? Acreditem ou não, o Atticus faz algumas coisas aí um pouco fora do esperado, da moral que ele tem. E nesse decepcionar-se, a Scout vai se construir emocionalmente e socialmente, né? Ela vai ter esse amadurecimento mais profundo, e a gente poderia dizer que aqui nessa obra, então, a gente finaliza a história conhecendo uma Scout que é, então, uma mulher, né? Rodeada de vários conflitos, rodeada de algumas decisões, algumas coisas que vão forçá-la, de repente, a ver o mundo de um outro jeito. Mas, pessoal, tretas literárias à parte, né? Eu acho que essa história é uma boa história, sabe? Vale muito a pena a leitura dela. Eu acredito que depois de ler O Sol é para Todos, é muito interessante. A gente tem uma construção um pouco diferente, mas talvez porque a gente cria uma expectativa devido à grandiosidade da primeira obra. Mas esse livro também é muito bem escrito, também tem uma profundidade bem interessante e talvez construa também no leitor um outro posicionamento. Não de desconstruir o que estava na primeira história, mas de a gente de repente entender algumas escolhas, entender algumas ações e algumas coisas que necessariamente precisamos fazer e construir em uma sociedade. Então fica aqui a dica da leitura da semana, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo.